Vamos falar sobre alguns elementos químicos da tabela periódica, sendo alguns artificiais, divididos a metais, metais, semimetais, gases nobres, hidrogênio, e também falaremos sobre Mendeleev. Mendeleev foi conhecido por ter criado a tabela periódica. E onde Mendeleev nasceu? Na Rússia. O que Mendeleev defendia? Defendia que o petróleo era de origem orgânica. Como ele conseguiu arrumar a tabela periódica? Foi por uma base de um sonho. Joshua, muito obrigado por participar do nosso programa, mas agora iremos para o comercial. Obrigado. Para quem não estava no quadro anterior, estamos com o cientista Rafael, estávamos com o professor de História Joshua, mas o professor teve um imprevisto e ficamos só com o cientista Rafael. Rafael, no dia de hoje é usado muito a tabela periódica. Você acha correto ensinar a tabela periódica nas escolas? E por quê? Sim, pois as pessoas devem saber sobre esta matéria, e para mim esta matéria é muito importante. Rafael, irei fazer mais uma pergunta para você. Comente sobre um elemento da tabela periódica. Fique à vontade em qualquer um dos elementos. Então vou escolher o hidrogênio. Ele tem apenas um elétron e a massa dele é 1. E ele também pode ser usado para criar água. Qual dos elementos químicos é o mais importante da tabela? Não posso lhe responder essa pergunta, pois vários elementos são importantes. Estamos no quadro final, então eu vou fazer mais algumas perguntas para você, Rafael. Os elementos da tabela periódica são separados como? Eles são separados em períodos e famílias. Períodos eram na horizontal e as famílias são na vertical. Irei fazer a última pergunta para o Rafael. Quantos elementos existem na tabela periódica? São 118 elementos, incluindo os artificiais. E terminamos nosso programa. Agradeço ao nosso convidado, cientista Rafael. Obrigado, volte sempre ao nosso programa. Claro. E ao professor Joshua, que infelizmente teve um compromisso. E amanhã voltaremos com outro assunto. Obrigado e boa noite. Vamos falar sobre alguns elementos químicos da tabela periódica, sendo alguns artificiais, divididos em metais, metais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. E também falaremos sobre Mendeleev. Estamos com o cientista Rafael e com o professor de História Joshua. Joshua, Mendeleev foi conhecido por... Vamos falar sobre alguns elementos químicos da tabela periódica, sendo alguns artificiais, divididos em metais, metais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. E também falaremos sobre Mendeleev. Estamos hoje aqui com o cientista Rafael e com o professor de História Joshua. Joshua, Mendeleev foi conhecido por ter criado a tabela periódica. Onde Mendeleev nasceu? Na Rússia. O que Mendeleev defendia? Defendia que o petróleo era de origem orgânica. Como ele conseguiu arrumar a tabela periódica? Como? É você, Joshua. Como assim, cara? Como ele conseguiu arrumar... Tira! Eu vou fazer uma pergunta para você. Nos dias de hoje é usado muito a tabela periódica. Você acha correto ensinar a tabela periódica nas escolas? E por quê? Sim, pois a maioria dos elementos que conhecemos estão na tabela periódica. Eu não sei. Peraí, calma, espera. Tá. Sim, pois eles... Nossa, velho! Rafael, uma pergunta para você agora. Nos dias de hoje, é usado muito a tabela periódica nas escolas. Você acha correto ensinar a tabela periódica nas escolas? E por quê? Sim. Eu não tenho porquê, velho. Eu não tenho porquê. Para todo